Saudações a todos quanto nos vê. Queremos saudar aos amados na bendita paz do nosso Deus e queremos convidar a um momento devocional, um momento da reflexão da palavra do Senhor, junto ao nosso amado pastor Hipólito, pessoa que estará a falar acerca da mensagem da primeira de Samuel. Saudações, pastor Hipólito, seja bem-vindo. Amém. Paz e graça. Desde já começo estendendo a minha saudação especial também para si, o irmão Elias, e também quero estender a minha saudação a todos que estão nos assistindo a esta altura e dizer que estão bem-vindos neste tempo que o Senhor nos tem dado. Amém. Graças a Deus. Dizer que estaremos falando aqui em relação a uma mensagem que tem impacto a esses momentos do final do ano, onde nós estaremos vendo uma mensagem da parte do nosso Deus por meio do amado pastor Hipólito, que estará falando lá em 1 Samuel, capítulo número 7, e o versículo 12. A mensagem é: até aqui o Senhor nos ajudou. Mais uma vez, pastor Hipólito, que perguntas nós podemos responder em relação a esta mensagem? Até aqui o Senhor nos ajudou. Uma das perguntas que eu poderia fazer ao pastor é: que lutas ao longo do ano 2025 nós conseguimos ver que essas realmente temos motivos para dizer até aqui o Senhor nos ajudou? Okay. Bom, à luz da palavra de Deus, quando nós vamos à Bíblia para podermos perceber quais foram as circunstâncias, quais foram as condições e o que motivou ao nosso amado Samuel a poder expressar esta palavra, começamos vendo primeiro o texto. No versículo 12, como estava dizendo o nosso amado irmão Elias, está escrito assim: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então entendemos, à luz das perguntas que fizeste, que lutas Deus nos ajudou a vencer, ou quais são as condições que nos levam a podermos dizer: até aqui Deus nos ajudou ao longo deste ano de 2024. Nós entendemos que o termo até aqui nos ajudou o Senhor, ela foi expressada por um homem de Deus em uma ocasião que o povo de Deus estava sendo assolado pelos filisteus e em meio a duas tentativas que eles procuraram enfrentar, nós vamos começar a ver lá a partir do capítulo 4 do primeiro livro de Samuel, vemos duas tentativas que o povo procura tentar lutar com os filisteus e vencer. Mas estas tentativas foram frustradas, porque eles não reuniam condições aceitáveis aos olhos de Deus. E nós vemos aqui neste capítulo 7, Samuel a convidar o povo a se arrepender. Samuel convida o povo a poder buscar a Deus com todo o seu coração, a poder lançar fora os ídolos, a poder jogar fora os astarotes. Isto está escrito lá no livro, no versículo 3, versículo 4 do capítulo 7 do primeiro livro de Samuel. Então, nesta busca, nesta exortação, o povo então aceita este convite de jogar fora. O que isso nos faz entender? Nas tentativas anteriores, o povo, ainda que tivesse o título de ser um povo de Deus, o povo israelita, eles estavam indo à guerra não em condições que Deus os aprovava. Então, que lutas o Senhor nos tem dado a vencer para que eles ou nós possamos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor? Para o povo israelita naqueles dias eram lutas com os filisteus. Hoje
a nossa luta ou o nosso filisteu pode não ser o mesmo filisteu, mas é um filisteu, é um inimigo, são aqueles a quem nós devemos vencer, são aqueles a quem nós devemos pelejar e, acima de todas as coisas, conseguirmos derrotá-los para que possamos estar numa posição muito melhor, ou seja, conquistarmos a terra, conquistarmos a porção que nós perdemos, que nós não temos posse, que nós não temos acesso hoje. Amém. E estas terras, estas possessões, elas são de diferentes níveis. Amém. Na arena espiritual, na arena física, existem territórios que nós temos que possuí-las. E isso só iremos conseguir quando reunirmos condições suficientes. Algo de extrema importância que cabe muito bem aqui trazer é quando o profeta Samuel chega, depois de convidar ao povo a poder obedecer a Deus, buscar a Deus com um coração sincero. A Bíblia vai falar nos versículos a seguir que o povo aceita então obedecer esta instrução e ele já pregou um jejum. E enquanto estão em jejum e oração, naquele mesmo dia, os inimigos do povo israelita, nesse caso os israelitas, os filisteus, levantam-se e decidem, vendo eles que estão reunidos ali em Mispa, eles dizem, esta vez vamos também lutar contra eles, como foi das outras vezes anteriores, iremos vencê-los, iremos derrotá-los, iremos possuir aquilo que é deles, mais uma vez. Mas eles se esqueceram que desta vez a posição do povo de Deus já não era a mesma. O povo de Deus já tinha aceito jogar fora o que Deus rejeitava. O povo de Deus já havia se reconciliado com Deus. O povo de Deus já não estava no mesmo nível. Eu quero aproveitar agora e expressar as seguintes palavras com a ajuda de Deus. Enquanto nós estivermos na dimensão aonde o inimigo tem livre acesso, aonde nós carregamos conosco alguns fatos que permitem que nós não possamos navegar a dimensões maiores do que os nossos inimigos, então os nossos inimigos sempre terão acesso. Amém. E é isso que o diabo faz. O diabo procura que nós, você e eu, possamos ter algo que nós podemos pensar que até vale a pena termos, mas ao nós carregarmos conosco os ídolos e os astarotes, é uma vantagem para eles, porque é um ponto fraco, é uma porta de acesso, é uma porta de entrada que eles têm diante das nossas vidas, na arena espiritual, na arena física, e eles conseguem entrar e sair facilmente. E nós podemos até pensar que sou crente, sou filho de Deus, mas enquanto tenho aqueles astarotes, enquanto eu tenho aqueles ídolos, aquelas são portas de entrada, porque Deus não compactua com estas coisas. Amém. Consegue entender? Amém. Então, pastor Hipólito, não tem como Deus entrar na luta a nos ajudar se nós ainda estamos encostados aos asteroides, certo? Isso. Deus não compactua. Deus é um Deus, a Bíblia vai falar no livro de Tiago 4, que Deus, o Espírito de Deus é um espírito de ciúme. Uau. Ele tem ciúme de nós, de tal maneira que ele não aceita, assim como um noivo tem ciúmes da sua noiva. Deus tem ciúme da sua noiva. E ele não aceita que a sua noiva se relacione com outro noivo. E nesse caso, os astarotes são deuses. Se eles carregam astarotes como Deus, tendo outro Deus, isto acaba sendo uma brecha. Isto acaba sendo uma porta de entrada. E Deus quer que, se nós temos a Ele como único noivo, como único Deus, então o tenhamos como nosso único Deus. Amém. É aí onde Josué vai falar, lá no livro de Josué, capítulo 23. Ó povo de Deus, a partir de hoje vocês decidam em quem vocês irão servir. Se Deus é Deus, então sirvam a Deus. Aleluia. Mas se os deuses que vocês confiam, carregam convosco, os ídolos que vocês têm, confiam que são Deus, então sirvam também a eles. Amém. Porque Deus tem ciúme de nós. Ou nós servimos a Deus,
ou nós servimos aos ídolos. Consegue entender? Amém. Ok? Eu estou a entender, pastor, e consigo perceber que o povo já havia se alinhado com Deus. Isso. O povo já havia abandonado os ídolos, Isso. os asterotes. Isso. O povo já havia direcionado a sua visão para com Deus. Aí inicia a força de Deus Amém. no meio do povo. Amém. 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 É isso mesmo. Deus muda a história. Começa uma nova fase. Porque o povo aceita. Aqui nós podemos entender que Deus não força ninguém. Amém. Ele quer trabalhar ao nosso favor. Amém. Ele nos quer dar vitória. Assim como Ele quer te dar vitória. Mas Ele vai usar Samuel para te exortar aonde você tem que estar localizado. Aleluia. Aprendamos que há uma posição que se você estiver lá, os teus filisteus não irão te alcançar. Porque estás numa posição aonde você tem acesso da proteção de Deus. É este lugar onde Samuel nos encoraja a podermos lá estar. Amém. E Deus levanta Samuel hoje para dizer para você: deixe as coisas dos ídolos, dos astarotes, e vá à posição onde Deus está. Aleluia. Vá à posição aonde Deus pode agir. Veja que quando eles começaram a jejuar, a se consagrar, mudaram da posição onde estavam encostados, começaram a se encostar, começaram a se apegar mais a Deus. A Bíblia fala que quando os filisteus viram eles, mais uma vez reunidos, eles decidiram ir atacá-los. Só que desta vez, porque estavam numa posição onde tinham a cobertura de Deus. A Bíblia vai falar no livro de Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Senhor. A sombra do Onipotente descansará. Amém. Dirá o Amém. Senhor: tu és o meu refúgio, o meu Aleluia. baluarte. Eles estavam agora nesta posição, Aleluia. aonde Deus era o baluarte deles, Aleluia. aonde Deus era a cobertura, o Amém. escudo. Deus era aquele quem peleja a favor Amém. deles. Amém. E quando os filisteus se levantaram para irem pelejar contra eles, a Bíblia fala: Deus dos seus ventos, Ele derramou, Ele abriu as comportas de céu de tal maneira que houve trovões. Amém. E derrotou, os inimigos ficaram perturbados, e de tal maneira que começaram fugindo. Aí, aqueles que não estavam nem sequer preparados para a guerra, eles agora se levantam e digam: vamos perseguir e vamos derrotá-los. Aleluia. E venceram, porque Deus já estava pelejando a favor deles. Amém. Aleluia. Então, pastor Hipólito, eu entendo agora que com a necessidade de ter passado por certas lutas ao longo do ano 2025 Amém. e ao longo deste ano ter passado por muitas guerras, muitos desafios, ainda tenho motivos para dizer: Ebenezer, Amém. até aqui o Senhor me ajudou. Amém. Amém. Por que tem motivos? Porque assim como o povo passou por duas experiências drásticas, a Bíblia vai falar que a primeira vez, quando eles foram lutar, quando eles foram desafiar os inimigos deles, morreram cerca de 4.000 pessoas. 4.000 homens, soldados, foram mortos, porque não estavam na posição aonde tinham esta cobertura de Deus. Amém. Na segunda vez, depois que eles viram que estavam sendo derrotados, aí com os anciãos, entre eles decidiram ir tomar a arca do Senhor para poder, acima de tudo, como quem diz, como a arca representa a presença de Deus. Então, se nós tivermos a arca do Senhor aqui, Deus estará conosco, vamos vencer. Amém. Mas eles se esqueceram. Não é encarregar a arca para a guerra que a arca vai nos dar a vitória. Aleluia. Mas é em nossos corações estarem aprovados, nós estarmos aprovados diante de Deus e a presença de Deus em estar conosco continuamente, que nós temos a vitória. Amém. Então, neste exato momento, quando eles levam apenas a arca de Deus, confiando na arca, sem estarem posicionados nos seus corações, eles estavam fazendo, eu vejo isso como sendo um amuleto. E não é isso que Deus quer. Deus não quer ser usado como amuleto. Amém. Deus não quer ser usado como alguém quem diz: agora estou atravessando por lutas, então vou usar e vou ter a vitória. Não. Antes de levar a arca, temos que nos posicionar perante o Deus da arca. Amém. A arca tem um Deus, assim como cada incenso representa alguma coisa. Antes de nós pegarmos e apresentarmos o incenso, temos que reconhecer o Deus,
o dono, aquele que vai receber esse incenso. Amém. E as nossas orações também são incenso. Louvado Isso seja falaremos Deus. sobre um outro dia. Amém. Agora, Quero agradecer a Deus pela vida do amado pastor. Muito obrigado pelo ensino que acabou de nos trazer. Em jeito de últimas considerações, sabendo que nós estamos chegando ao final de mais um ano, e com a expressão Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, em jeito de reconhecimento, em jeito de gratidão, em jeito de falar para aquele povo que nos ouve lá em casa, o que podia ser uma satisfação em relação a Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Irmão Elias, quando eu medito nessa palavra, eu entendo que a palavra Ebenezer surgiu no momento que eles perceberam que Deus agora já lhes deu vitória dos inimigos que eles por 2 vezes tentaram. E a segunda vez tiveram uma perda de 30 mil homens. A primeira vez tiveram uma perda de 4 mil. E agora eles vencem a vencer estes inimigos. E aí Samuel não foi obrigado. Ele não foi uma instrução específica de Deus, que Deus disse, leve a pedra, vai entre Mispa e vai entre, Mispa e Sem, e coloca uma pedra e diga, até aqui me ajudou o Senhor. Não. A palavra Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, ele surge do coração. Ele surge de uma forma espontânea. Ele surgiu de um ato de reconhecimento individual, pessoal. De tal maneira que quando você vence algo que tantas vezes procuraste vencer e não conseguia, você diz, obrigado Deus, é espontâneo. Quando você atravessa, por exemplo, no período que eu estava à procura de trabalho, por exemplo, foram muitas lutas, foram muitas adversidades. Mas quando Deus abriu a porta, eu digo, glória a Deus, obrigado Deus, é espontâneo, ninguém me obrigou. É assim que Samuel fez. Samuel, vendo Deus ter operado aquele grande triunfo, aquela grande vitória, aquela grande magnificência e benevolência de Deus, ele disse, eu preciso de sempre que chegar neste lugar, ver alguma coisa que diga, aqui Deus operou alguma coisa na minha vida. E eu não sei qual é o tamanho da pedra que ele carregou, porque a Bíblia não diz isso. Não nos dá esses detalhes. Mas eu creio que qualquer pedra pesa, irmão. E ele viu a pedra e carregou a pedra para aquele lugar, exatamente nos tempos por vir. Quando os vossos filhos perguntarem a vocês, mas por que estas pedras estão aqui? Então vocês vão dizer que Deus nos livrou dos nossos inimigos. E nós passamos por essa terra a pé e enxuto, porque este mar foi seco. Deus abriu o mar e nós passamos este mar a seco. Então, Samuel abre e coloca essa pedra e diz, Ebenezer, como memória do que Deus havia feito na vida deles. E é isso que nós devemos fazer. Então não tem como se esquecer da ação de Deus na sua vida, se ele tem uma memória real, uma memória evidente que realmente houve uma ação de Deus por meio daquela pedra. Até aqueles que passarem terão história de que houve um povo que foi ajudado por meio deste canal. Glória a Deus. Quando nós somos abençoados, irmão Elias, e nós deixamos evidências, aquela evidência não só servirá para nós. A pergunta está muito bem feita. Esta evidência servirá para os demais que há de vir, para os nossos filhos que há de nascer, e eles poderão passar. E quando